Avante palestra! Então, gente, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um comentário que eu vi ontem na live do Não Importa o Que Digam com o Fernando, quando perguntaram a respeito da quantidade de títulos de Libertadores que os brasileiros tinham, principalmente em comparação aos times argentinos, e um inscrito do Não Importa o Que Digam comentou que ele acreditava que isso era uma vergonha, a quantidade, e eu queria conversar a respeito disso. Então eu trago algumas informações aqui para falar a respeito disso e para mostrar como eu acredito que não seja nenhum motivo para se ter vergonha com a quantidade de Libertadores que os brasileiros têm. Primeiro, acredito que ninguém desconheça desse fato, mas os times brasileiros têm bem mais equilíbrio entre eles, sempre foi assim. Desde o início do futebol nós temos times centenários e eles sempre conseguiram chegar até as finais, até times que nunca foram campeões, como a Ponte Preta, nós tínhamos diversas finais dela, inclusive Sul-Americana, Campeonato Paulista, Brasileirão, Guarani sendo campeão do Brasileiro. Isso não é diferente na Libertadores. Na verdade, enquanto na Argentina nós temos o Independiente com 7 títulos, o Boca com 6 e aí o River Estudiantes com 4, aqui no Brasil nós temos 10 times diferentes sendo campeões, sendo que Grêmio, Santos e São Paulo com 3, Flamengo, Cruzeiro e Inter com 2, e mais Palmeiras, Atlético, Corinthians, Vasco, todos com 1, São Caetano chegando no final e perdendo os pênaltis pro Olímpia, o Flamengo perdendo para, se não me engano, para a LDU no final dos anos 2000 também, outras diversas chances, Palmeiras chegando a 3 finais e perdendo, São Paulo também chegando a 3 finais e perdendo. Então o brasileiro sempre competiu bem na Libertadores, o problema é que a gente nunca teve uma hegemonia aqui dentro por mais de 3 anos no máximo. Nem o São Paulo nos anos 90 conseguiu, acabou perdendo a terceira em seguida. O Palmeiras também perdeu a chance de ter seguido por causa do Boca Juniors e da arbitragem. E isso me leva ao segundo ponto, que os brasileiros, eles nunca tiveram muito interesse em jogar Libertadores. Na verdade, o campeonato era visto como segundo ponto. O Palmeiras foi convidado para as primeiras edições, o Santos também. Eles conseguiram chegar até as finais, o Palmeiras chegou em 2 finais, o Santos conseguiu ser campeão 2 vezes. E depois o campeonato se mostrou não tão interessante para os brasileiros. O Santos continuou com as excursões pela América e pelo mundo com o Pelé. O Palmeiras continuou jogando os campeonatos regionais, a Taça Brasil, Robertão. Até o Flamengo do Zico mostrou interesse para ser campeão uma vez. E isso tudo só vai mudar nos anos 90, quando a gente tem uma leva de futebol mais alegre, de futebol mais bonito, que São Paulo, Grêmio e Palmeiras foram muitos campeões, Corinthians também chegando bastante, perdendo pra gente nos pênaltis 2 vezes, 99 e 2000. E chegando nesse ponto, a gente percebe que os brasileiros não são tão ruins, porque estamos a poucos títulos argentinos, mesmo só tendo jogado metade do tempo deles, porque a gente tem a Libertadores desde o início dos anos 60, na virada pros anos 60, e o brasileiro só começou a jogar pra valer nos inícios dos anos 90. E a prova disso é que desde então os brasileiros vêm ganhando com muito mais frequência. Todos esses times, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Atlético, Grêmio, São Paulo, Flamengo, Santos, todos foram campeões recentemente, depois dos anos 90, sendo que grande parte deles ganharam todos depois dos anos 90, então o brasileiro vem se mostrando bem competitivo na Libertadores, desde que entrou para valer, e mesmo antes disso a gente conseguia chegar nas finais, como eu falei, o Santos, que se aplicou também, conseguiu ser campeão 2 vezes. A gente não pode achar que essa quantidade de taça Libertadores que a gente tem a menos que o argentino seria uma vergonha, porque antes disso, na verdade, até agora, nós tínhamos problemas com arbitragem, com violência. O Palmeiras, quando perdeu a final para o Independiente, perdeu também por muito caso de violência. O Independiente, depois disso, acabou levando os brasileiros, na verdade, a até evitarem jogarem na Argentina, com medo de serem violentados. A torcida era bem violenta, os jogadores mesmo, o caso de jogador ameaçando dentro de campo, outros jogadores. A arbitragem nos anos 2000 aqui, a gente viu como foi o Boca Juniors contra o Palmeiras. Quer dizer, não sei a idade de vocês, mas dá pra procurar aqui no YouTube, vocês vão ver como foram os jogos. Até mesmo em 2013, o Corinthians foi roubado pela arbitragem contra o Boca Juniors também, que acabou nem sendo campeão. Mas rolou uma revanche em relação ao Corinthians, que tinha acabado de ser campeão contra eles na Libertadores. Eu acredito que esse é o ponto que a gente tem que avaliar. Os 30 anos que a gente não levou a Libertadores como principal torneio a ser jogado, se fossem recuperados agora, de 2021 até 2050, eu acredito que a gente não terá só um brasileiro sendo campeão 6 vezes, igual aconteceu com a Argentina, mas possivelmente mais. A gente tem que levar em conta que em 30 anos, se Santos e Grêmio foram campeões 3 vezes cada, a gente tem 2 com 6. Se o Palmeiras, que já conseguiu chegar a 3 finais, tá indo agora para uma outra semifinal, segunda semifinal em 3 anos, conseguisse chegar também teria 6. O São Paulo também teve chance de ter mais. Então, desde os anos 90 até aqui, o Brasil vem ganhando essas proporções, porque se viesse com esse papo de vergonha em relação aos títulos, nos anos 90 era muito pior. Os argentinos estavam muito mais à frente que a gente, 2, 3 vezes na nossa frente em questão de títulos da Libertadores. E
que é questão de que o brasileiro está aprendendo ainda a jogar Libertadores, está aprendendo ainda a gostar da Libertadores aos poucos. Tanto que nos anos 90 não foi que o brasileiro começou a se apegar na Libertadores, não foi esse o ponto. Na verdade, o brasileiro começou a se apegar ao Intercontinental, à Copa Toyota, e acabou ficando com esse desejo de jogar. O que cativou o brasileiro foi o desejo de jogar a Copa Toyota, depois que o São Paulo conseguiu jogar 2 vezes, o Projeto Tóquio cativou muito os brasileiros. Então a gente está aprendendo ainda a gostar do Campeonato da Libertadores em si e assistir e jogar ela como os europeus fazem, que eles se importam com a Champions League, o Mundial é o que sobra, é o que tem pro final do ano, né? É literalmente isso, eles têm a Champions League, que a final acontece no meio do ano, e lá pro final do ano acontece aquele Mundial com os times da Ásia e da América do Sul, que geralmente são esses times que chegam às finais com eles, e uma parte das vezes eles acabam se divertindo no jogo, não é um jogo que eles se entregam tanto. Não que eu acho que o brasileiro vá perder essa cativação que tem pelo atual torneio mundial interclubes, eu acho que não vai, principalmente porque ele vai acabar agora, vai começar um novo projeto de mundial com mais clubes. Esse que conseguiu cativar cada vez mais brasileiros, principalmente nos anos 2000, 2010. Vai ficar na lembrança e se a gente não começar a focar mais na Libertadores, o que vai dar um choque no brasileiro basicamente, porque enquanto aqui a gente tem 20 jogadores muito bons no campeonato, que são divididos entre os 10 principais times, na Argentina, no Uruguai, os principais jogadores jogam nos times principais, então é um nível acima, a gente viu isso nos últimos anos. O River Plate saiu da segunda divisão e quase conseguiu conquistar 3 Libertadores de uma vez, porque é assim que acontece nos outros países, principalmente países pequenos, a gente vê isso na Europa, e essa é a diferencial do Brasil. Quanto mais a gente jogar Libertadores, mais a gente vai perceber que a gente tem que subir o nosso sarrafo. Basicamente isso, e acredito que o Abel Ferreira e o Jorge Jesus estão mostrando isso, de como o pessoal que vem de fora vê o futebol de outra forma e que a gente tem que aprender a respeito disso agora. Não que o nosso futebol seja para jogar no lixo, né? Nada disso. A gente foi campeão do mundo, não faz nem 20 anos, vai fazer ano que vem, então dá tempo da gente se reciclar e acredito que o brasileiro vai conseguir dar um jeito de se reciclar. E o nosso futebol tem tudo para voltar a ser o primeiro, principalmente aqui da América. Acredito que tem mais um tempo ainda para conseguir bater de frente com os europeus, mas nunca se sabe, né? Até nos anos 90, o brasileiro europeu conseguia jogar bem com o outro, e tem diversos casos aí de brasileiros jogando não só amistoso, mas como os torneios mundiais contra os europeus e jogando de igual para igual. São Paulo, Palmeiras, Vasco, todos jogando muito bem, Corinthians mesmo, jogando todos muito bem contra os europeus. Então, levando em conta esse tempo, nós temos aí 20 anos para conseguir retomar a força contra o futebol europeu, levando em conta para mim que a gente já começou ano passado com a derrota do Flamengo, mas numa partida que em diversos momentos dava para o Flamengo ter encontrado um golzinho, aquele gol cagado, e ganhar do jogo. É isso, galera. Eu acredito que amanhã eu volte com um pós-jogo. Se eu voltar com pré, vai ser a respeito de escalações, coisas do tipo. E peço que vocês deixem o like ou dislike caso não tenham gostado. Isso me ajuda a avaliar o conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho se quiser receber as notificações. E escreva aqui nos comentários dicas de vídeos que você quer receber. Ou só comece um debate, um diálogo mesmo. Eu vou responder todos os comentários que tiver aqui. Os que eu gostar e os que eu não gostar também vou debater a respeito. Quem sabe pode virar até um próximo vídeo. Tá certo, galera? Forte abraço e tchau, tchau. Avante palestra!